E aí, pessoal, hoje o papo é sério. A gente vai mergulhar de cabeça numa das crises mais quentes do momento, o rolo entre Estados Unidos e Venezuela. E olha, a história tem de tudo: navio de guerra, milícia armada até os dentes e, claro, muito, mas muito petróleo na jogada. Então, bora entender o que está acontecendo. A pergunta que não quer calar é: será que a gente está na beira de uma guerra aqui mesmo, no nosso quintal? A situação é bem mais complicada do que parece. E para você ter uma noção do tamanho do problema, tudo começa com um número: 4.000. É isso mesmo, 4.000 fuzileiros navais americanos que, de acordo com fontes lá do Pentágono, foram enviados para cá, para as nossas águas. E pode apostar, eles não vieram sozinhos. E olha, não é uma movimentação qualquer, não. A gente está falando de uma das maiores, se não a maior operação militar dos Estados Unidos no Caribe nos últimos anos. E isso, claro, deixou todo mundo por aqui de cabelo em pé. O arsenal que eles mandaram para cá é coisa de cinema. Pensa só, são 3 destroyers lotados de mísseis guiados, daqueles que podem lançar os famosos Tomahawk, sabe? Bota na conta também um submarino de ataque, vários aviões de reconhecimento e, claro, aqueles mais de 4.000 fuzileiros. Não é à toa que os analistas olham para isso e falam: é uma força robusta pra caramba. Tá, beleza. Mas por que tudo isso? Qual é a justificativa oficial para uma operação desse tamanho? Pois é, a Casa Branca tem uma resposta bem na ponta da língua. E aqui está o pulo do gato para entender a estratégia americana. Eles fizeram uma mudança de status. O governo dos Estados Unidos simplesmente começou a chamar os cartéis de drogas, tipo o venezuelano Trem de Aragua, de organizações terroristas estrangeiras. E pode acreditar, essa mudancinha de nome muda tudo. É que quando você chama um grupo de terrorista, você basicamente cria uma brecha na lei internacional. Isso dá aos Estados Unidos a liberdade de usar força militar direta contra eles sem precisar pedir bênção para a ONU nem para ninguém. É uma jogada jurídica que, na prática, abre as portas para uma intervenção. E para não deixar nenhuma dúvida, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, foi bem direta. O recado foi claro: é guerra total contra o narcotráfico e eles vão usar todo o poder americano. Ou seja, o alvo principal já está na mira, né? E quanto vale a cabeça do alvo? Se liga nisso, 50 milhões de dólares. É essa a recompensa que os Estados Unidos estão botando na mesa pela captura do Nicolás Maduro, acusando ele de ser um chefão do tráfico. Só para você ter uma ideia, isso é mais do que ofereceram por gente como Saddam Hussein. O recado não podia ser mais direto. Beleza. E do lado de lá, como é que a Venezuela reagiu a tudo isso? Bom, a resposta do Maduro veio rápido, foi desafiadora e numa escala que deixou todo mundo de queixo caído. 4,5 milhões. Esse foi o número que o Maduro jogou na mesa. 4,5 milhões de milicianos mobilizados pelo país. E atenção, a gente não está falando do exército profissional, não. São civis, trabalhadores, camponeses, gente que faz parte da chamada milícia bolivariana. E nas palavras do próprio Maduro, a ordem foi: estejam preparados, ativados e armados. Ele prometeu dar fuzil e até míssil para essa galera, com a ideia de transformar cada fábrica, cada comunidade num ponto de resistência. Então, o cenário é esse: uma demonstração de força absurda de um lado e uma mobilização em massa do outro. É aí que muito analista começa a coçar a cabeça e perguntar: peraí, essa história é mesmo sobre drogas? Ou tem alguma outra coisa por trás disso tudo? Basicamente, a gente tem 2 versões da mesma história. De um lado, o motivo oficial dos Estados Unidos: combater o narcotráfico. Do outro, a suspeita dos analistas, que o objetivo real é fazer pressão geopolítica e, claro, botar a mão nas gigantescas reservas de petróleo da Venezuela. O analista Lorival Santana, por exemplo, resumiu bem essa desconfiança toda. Ele disse algo tipo: olha, para combater tráfico de drogas, você usa barcos pequenos, inteligência, controle aéreo, você não manda um destroyer com mísseis. Para ele, a mobilização é totalmente desproporcional e o cheiro é de geopolítica pura, para encurralar o Maduro. Com esses 2 gigantes batendo de frente desse jeito, o risco de a coisa sair do controle é enorme. E as consequências disso podem ser perigosíssimas para todo o nosso continente. E quando você põe as 2 forças lado a lado, o contraste é absurdo. De um lado, os Estados Unidos com a tecnologia militar mais avançada do mundo. Do outro, a Venezuela apostando tudo em gente, milhões de civis. É aquela luta clássica, sabe? Tecnologia de ponta contra um número massivo de pessoas. Uma diferença de poder tão grande que torna qualquer conflito uma caixinha de surpresas. E é aqui que surge uma pergunta bem perigosa que os analistas estão fazendo. O que acontece quando você dá fuzil e míssil para uma população que está passando por uma crise econômica e social gravíssima?
Com a galera insatisfeita, o risco dessas armas, que eram para lutar contra os americanos, virarem contra o próprio Maduro é real. E tudo isso nos leva a uma questão final, que fica no ar. Com navios de guerra no mar, ameaças voando para todo lado e milhões de pessoas recebendo armas, o que diabos precisa acontecer para a gente evitar um conflito que pode ser devastador aqui, do nosso lado? Essa é a pergunta de $1 milhão que, por enquanto, ninguém sabe responder.